Bom dia, turma de 901, 902. Vamos começar o terceiro bimestre estudando o gráfico de uma função. Nós já estudamos no segundo bimestre o que é uma função, o que ela representa, né? Existe em forma de problemas também. Quando a gente quiser determinar o gráfico de uma função, a função ela começa com f de x. Estou indicando aqui com a setinha, que é a mesma coisa que y, aí está aí x mais 1. A gente vai criar pares ordenados. Eu vou criar valores para x, para nós encontrarmos valores para y, para a gente poder fazer par ordenado, para a gente jogar no gráfico, tá? Que é o eixo x e o eixo y. Então vamos lá. Aqui foi atribuído ao livro os possíveis valores para x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 3. Como a função f de x igual a x mais 1, vocês vão substituir. Como eu acabei de falar, o f de x é a mesma coisa que y. Então, x mais 1, no lugar do x vai entrar quem? Menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Então, par ordenado é x e y. Quando o x for menos 2, o y menos 1. Par ordenado está aqui ao lado. Segundo valor para x, menos 1. No lugar do x vai entrar o menos 1. Vai ficar menos 1 mais 1, 0. Então, quando o x for menos 1, o y é 0. Par ordenado, menos 1 e 0. Terceiro valor para x é 0. 0 mais 1, 1. Par ordenado, 0 e 1. Próximo valor para x, 1. Vou substituir no x. 1 mais 1, 2. Par ordenado, 1 e 2. Último valor para x. Coloque pelo menos 5 valores, tá? Para ficar um gráfico legal. Existe um papel chamado de milimetrado, que vocês conseguem fazer o gráfico também. Em algumas situações eles dizem que é malha quadriculada. Aí no lugar do x, vou jogar o 3. 3 mais 1, 4. Par ordenado, 3,4. Então, o plano cartesiano é a construção do gráfico. Olha como é que fica o gráfico. Essa parte aqui horizontal, né, a gente chama eixo das abscissas, e da vertical, eixo das ordenadas. Das abscissas são representadas por x, que não está escrito aí, e das ordenadas por y. Vocês podem perceber que aqui é o conjunto dos números inteiros. O 0 não tem sinal, então ele divide o gráfico em duas partes. Para a direita é número positivo, para a esquerda negativo, para baixo negativo e para cima positivo. Então, quando eu fiz o par ordenado lá, quando x era 1 e y era 2, olha a ligação, que a gente chama de ponto de interseção, 1 e 2. Vocês vão procurar 1 na reta x e o 2 na reta y. Aqui, 1 e 2, par ordenado, 1 e 2. Menos 2 e menos 1. Vamos lá. Menos 2 na reta x e menos 1 na reta y. A gente faz esse pontilhado aqui e faz o ponto de ligação. Depois, menos 1 e 0. Quando o ponto estiver determinado em cima da própria reta, é porque o par dele vale 0. Não posso tracejar uma linha em cima da reta, nem vai aparecer. Só se forçar muito. E o outro, quando x for 3, o y é igual a 4. Se vocês perceberem a direção de cada pontinho, dá para a gente tracejar uma reta. Por quê? Isso é uma função do primeiro grau. Agora, veja uma outra função com outros valores, com número decimal e com número fracionário. Tá? Aí ele atribui x menos meio, meio, 3 meios e 2,3. Vocês vão perceber que os números vão ficar quebrados. Vou substituir. No lugar do x, coloco menos 0,5, menos meio, mais 1 dá meio. É como se eu tivesse R$1 e quisesse tirar 50 centavos, sobrar 50. Aí para ordenado. Menos 0,5, que é o valor do x, e ponto e vírgula 0,5. Os outros valores também. Isso a gente vai jogar no gráfico também. Olha como o gráfico ficou. Quando o x foi menos 2, o y menos 1, ao ponto de ligação. Quando vocês analisarem lá na página 90 do livro de vocês,
o menos 1 está marcado em cima da própria reta, significa que o outro elemento é zero, então marca em cima da reta, não pode esquecer esse detalhe. O próximo par ordenado, menos meio e meio, ó. À esquerda de zero são números negativos, à direita positivos, para cima positivos e para baixo negativos. Tudo bem? Para vocês não esquecerem aí. Como eu falei, ó, a gente vai acabar traçando, né, uma reta, pegando em todos os pontos. Agora a gente vai para a página 92, que fala zeros de uma função. Toda vez que fala zero de uma função, significa que o f de x é igual a zero. Professor, o que é f de x? O f de x é a mesma coisa que a letra y, tá? Estou dizendo a mesma coisa. Ó, como reconhecer o gráfico de uma função? Tá? Vamos ver lá. Vocês podem perceber que olha como é que tem essas linhas aqui, ó, verticais em azul, né? Tem essa rosinha, ó, para a direita e para a esquerda. Isso aqui é a posição dos pontos, tá? Outra situação também, ó, isso aqui é chamado de parábola, uma concavidade voltada para cima e a outra voltada para baixo. A gente vai ver isso mais detalhadamente quando a gente for estudar a função polinomial do segundo grau. Tá bom, gente? Agora nós vamos para a página 94 para estudarmos a função polinomial do primeiro grau. Como é que nós montamos uma função? O formato de uma função é a mesma coisa de f de x, é a mesma coisa que y. Ó. Y é igual a x mais b. Tá? O a é número real e o b também. E o a tem que ser diferente de zero. Por quê, professor? Porque se no lugar do a eu colocar o zero, 0 vezes x, o x some da função. Aí não vai ter função nenhuma. Nessa figura aqui, ó, a gente tem que somar, porque aqui é o perímetro. A função começa com a letra y. Aí por que ficou 3x, professor? Porque é x mais x, 2x mais x, 3x. Professor, por que ficou 50? Porque é 25 mais 25. Então o formato de uma função do primeiro grau é y igual a x mais b. Tá? Tudo bem? Agora, ó, para observar esses exemplos aqui, eu quero saber quem é A e quem é B na função. A função, o primeiro exemplo é y igual a 2x menos 1. Quem antecede o x, né? O 2, então é o valor da letra A. E o B é o termo independente do x. Então o B aqui é menos 1. Por isso que o A é 2 e o B é menos 1. Olha o segundo exemplo, gente. Y igual a menos 3 meios de x mais 5. Quem é o A? Quem antecede o x? Menos 3 meios. Então é o valor do A. E o 5 está sozinho, é o valor do B. No terceiro exemplo, não tem o B, só tem o A, que é o que antecede o x, é o menos 5. Quando isso acontecer, a função é chamada de linear. E a letra D, y igual a x sobre 2, quando não tiver número antes da letra, a gente sabe que é 1. Então, o A é meio e o B é igual a 0. Agora, página 96. Para encerrar a explicação de hoje e vocês fazerem as atividades. Gráfico de uma função polinomial do segundo grau. Foi o que eu falei, ó. Vamos construir o gráfico. Aqui só foram atribuídos dois valores para x, menos 1 e 0. A função é 2x mais 1. Então eu vou substituir. No lugar do x, vou colocar o menos 1. Como é número negativo, vai ficar dentro do parênteses. 2 vezes menos 1, menos 2 mais 1, menos 1. Então, par ordenado, menos 1 e 1. Quando o x for 0, vou substituir. 2 vezes 0, 0. Sobrou 1. Então, par ordenado, 0 e 1. Aí o gráfico, como eu falei, para a direita número positivo, para a esquerda negativo, para cima positivo e para baixo negativo. Eu vou marcar esses pontos na reta e vou tracejar a reta, porque a reta é que vai passar pelos dois pontos simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo.
tá? O exemplo 2 é a mesma coisa que a gente vai trabalhar, tá? Ó, função é menos 2x. 0, x é 0 e x é 1. Pode colocar só 2. Vou substituir. Menos 2 vezes 0, continua 0. Menos 2 vezes 1, menos 2. Vocês podem perceber que a reta passando pelos pontos ficou ao contrário. Por que ficou ao contrário? Vou explicar para vocês aqui o detalhezinho. Ó. Porque ó, o valor do a aqui dessa função é negativo. Então, a reta fica ao contrário. Ó. Quando vocês analisarem o outro exemplo, ó, ficou virado para a direita. Por quê? Porque a função, o a é positivo, que a gente fala que é a função crescente ou decrescente, tá? Os exercícios serão postados aí para vocês fazerem.